Tire a política do meu quadrinho, eu quero meu gibi de hominho sem panfletagem. Vamos falar sobre duas super obras de quadrinhos que são extremamente políticas. Aliens tomam o poder em Buenos Aires, eles enviam neve tóxica e besouros mortais. Um pai inteligente, o Juan Salvo, decide lutar contra os invasores que permanecem ocultos e anônimos. Ele é o Eternauta, um eterno viajante percorrendo tempo e espaço em busca da sua família. 20 anos depois de escrever essa HQ em tiras no jornal, o Osterheld experimentou um destino semelhante ao seu personagem, né? Na HQ, os aliens eles matam impiedosamente a população. Na vida real, a junta militar liderada por Jorge Rafael Videla impôs um regime totalitário em 76, aterrorizando todo mundo. Osterheld e as 4 filhas dele ingressaram em um grupo guerrilheiro de esquerda, contrário à ditadura, e acabaram se somando aos que o ditador chamaria de desaparecidos. Eles foram torturados, sequestrados e mortos. A história pessoal do Osterheld e a que ele escreveu tem semelhanças assustadoras. A invasão de um poder oculto, uma família organizando a resistência, o cativeiro em campos de tortura e uma busca incessante. Como a viúva do autor tem um nome estrangeiro, ela ainda conta que os soldados argentinos que arrombaram a casa em busca do Osterheld perguntaram se ele era judeu, que também eram perseguidos pelos militares na época. Internamente, o Osterheld ele é venerado como um símbolo de resiliência artística sobre a opressão. E 66 anos depois de publicar o Eternauta, ele continua a ser uma das histórias em quadrinho mais amadas da Argentina. E agora ela está ganhando novos admiradores, especialmente na esquerda. Ela finalmente foi traduzida para o inglês em 2015 e a gente vai ter uma série da Netflix sendo gravada nesse momento, e o Pipoca e Nanquim também vai trazer uma nova edição aqui no Brasil. Nesse meio tempo, a Vitória Villarruel, vice do Milei, presidente eleito na Argentina, chamou o autor Osterheld e as filhas de terroristas. Curiosamente, ela ficou os últimos anos visitando militares envolvidos nos massacres dos anos 70, que estavam presos, né? Então o Eternauta acabou por ser um símbolo contra o esquecimento, uma memória importantíssima. Na HQ, o herói é condenado a passar o resto da vida procurando sua família no espaço e no tempo. Os aliens, que invadiram a periferia colonial do capital, tratam esses humanos como terroristas. Eu fico imaginando quem representa os argentinos que nunca mais viram suas famílias e quem seria o Milei e a vice. Bom, na segunda obra, nós temos algo quase biográfico. No mundo real, os assassinatos de Jack, o Estripador, foram uma onda trágica em 1888 no East End de Londres. Tudo se tornou uma sensação da mídia devido à natureza horrível dos crimes, à especulação sobre o assassino e ao fato do caso nunca ter sido resolvido, com vítimas recebendo pouquíssima importância. Em From Hell, os assassinatos se transformam num acobertamento. O assassino tem um motivo oculto para cometê-los, né? O Gull, ele é um maçom, ele acredita que Londres é uma cidade profundamente mística, na qual ele pode lançar um ritual para perpetuar o patriarcado. O objetivo dele é impedir a libertação e a igualdade das mulheres, que ele tem certeza que isso vai acontecer no século XX. No capítulo 4, o Gull, por exemplo, expressa suas crenças sobre a superioridade dos homens. Na mente dele, as conexões que ele pode traçar entre determinados locais da cidade e a subjugação histórica e mitológica das mulheres significam que elas podem atuar como peças nesse ritual maldito. Em From Hell, a gente não tem simplesmente o Gull tentando lutar contra a mudança e o progresso. A gente tem a sociedade patriarcal inteira tentando fazer isso. Mas o Moore, ele pode ser muita coisa, menos óbvio. Enquanto ele nos dá esse plano, ele também nos dá nomes, contextos e aprofundamento sobre essas mulheres. Elas finalmente foram tratadas como seres humanos tridimensionais, não apenas vítimas sem nome. É algo que o Ed Campbell, ilustrador do quadrinho, conta na versão anotada, que nunca havia tido esse cuidado antes quando a história do Jack era contada. Ao longo de From Hell, o Moore mostra a culpabilidade de todo o sistema de cima para baixo, desde a família real britânica até os lojistas e pedestres que não têm nenhuma simpatia pelas trabalhadoras do sexo que foram mortas. Gull pode ser horrível,
mas ele não é a causa dessa podridão social. Ele é apenas um sintoma no microcosmo. Esse é o ponto que o Moore está tentando transmitir com a repetição do pronome nós ao longo do roteiro. Mary, a sobrevivente, ela quebra a quarta parede quando ela despacha o mal, né? Ela olha, o olho dela de acusar o assassino, também olha para o autor, também olha para o leitor, né? Que a gente tem um crime só, que é ódio e medo das mulheres. No fim, não importa se a HQ é baseada em fatos, a sociedade mostrada nela existe mesmo, né? E já está quebrada, com ou sem magia. Nessas duas obras a gente tem opressão, supressão da democracia, sexismo, feminicídio, ditadura, resistência, esquerda e direita. Será que você quer quadrinhos sem política ou quadrinhos com camadas políticas que você não entende e por isso não percebe? Será que os quadrinhos da Era de Prata, Bronze e Ouro eram melhores? Será que eles não eram vagos de provocação política porque era uma época em que apenas homens brancos de ideias similares estavam produzindo na indústria? Afinal, o underground sempre lutou contra o establishment. A realidade, aliás, é que você quer uma obra que não mexe com facetas do real? Para ser chamado de quadrinho com política, ele tem que ser algo que come da lata de lixo da ideologia, tipo Destro, Doutrinador, a história de Dom Pedro I, ou esses de direita vocês gostam? Você lê mulheres, indica mulheres, você lê criadores queer ou indica criadores queer. Usar a arte para extravasar um ponto de vista, ainda que de maneira catártica, ou uma filiação política, é algo que não é controlável por parte do autor. Vide Tolkien e o amor dele pela monarquia branca, ou Lovecraft e a xenofobia e os racismos. Toda a arte é política? Você só se sente confortável com produtos de arte neutros? Fala sua opinião aqui nos comentários.